posterior também. No caso do paciente que é acamado, o ideal é nós fazermos toda a parte anterior e depois terminarmos com a posterior. Naquele paciente que ele se movimenta, não tem problema, né? De ir pedindo para ele se posicionar. Então, a mesma coisa. Nos espaços intercostais eu vou estar avaliando. Coloco o esteto. Segundo espaço intercostal é o primeiro. Isso. E vou auscultando. A ausculta pulmonar é sempre nesse sentido, tanto na região anterior quanto na posterior. O que eu vou auscultar no pulmão? Murmúrio vesicular, que significa que o ar está entrando e saindo, é aquele barulho livre. Ou também eu posso auscultar sibilos, que é quando o ar não está conseguindo sair do pulmão, que está estreito, que é comum em paciente asmático, paciente com bronquite, é o chiado no peito, popular chiado no peito. Como se tivesse um gato, né? Como se tivesse um gato dentro do peito. O outro são os crepitantes. Os crepitantes, para vocês identificarem, peguem os fios de cabelo de vocês e coloquem no ouvido e façam isso aqui com os dedos. Aqui, ó. Esse barulho é igual os crepitantes que vocês vão ouvir do pulmão do paciente. Paciente com crepitante pode ser aquele paciente que tem uma pneumonia, por exemplo, tá? Outro som que a gente vai ouvir são os roncos. Roncos é o ronco mesmo, é aquele borbulhamento assim mais pesado. Os roncos também pode ser paciente com pneumonia, pode ser paciente com uma obstrução no sistema respiratório. Quando tem muita produção de muco, né? Isso, secreções. Então, murmúrio vesicular, o ar entrando e saindo do pulmão. Sibilos, é o chiado, como se tivesse um gato dentro do peito. Os crepitantes semelhantes ao barulho do cabelo. E roncos, são aqueles roncos que, como se uma pessoa estivesse roncando mesmo, só que tu ouve no pulmão do paciente. Bom, então eu posso dizer que no ápice do pulmão direito e esquerdo eu auscultei murmúrios. E nas bases eu auscultei roncos, ou eu auscultei sibilos no ápice do pulmão esquerdo, ou eu auscultei crepitantes na base do pulmão esquerdo. Então nós podemos ter mais que um som no mesmo pulmão, não necessariamente só um som. Na literatura, isso que a professora Adriana falou, vocês vão identificar como ruídos normais são os murmúrios vesiculares. E como ruídos adventícios, que são ruídos anormais, então o crepitante, né, o subcrepitante, que também o crepitante é semelhante ao cabelo, roçado do cabelo, e o subcrepitante imagine uma esponja, um isopor, né, no ouvido de vocês. O ronco e o sibilo são os murmúrios adventícios mais presentes. E também tem o atrito pleural, que a gente tem uma pleurite, alguma coisa, mas não é tão comum assim na prática do dia a dia. Isso. Após a ausculta do pulmão na parte anterior, então, nós vamos auscultar o coração. O coração, então, nós temos agora me deu um branco, a válvula. A válvula aórtica, pulmonar, tricúspide mitral. Então, o segundo espaço intercostal à direita é a válvula aórtica. Segundo espaço intercostal à esquerda, válvula pulmonar. Na ponta aqui do externo é a tricúspide. E no quinto espaço intercostal à esquerda é a mitral.
O que nós vamos auscultar? Tum, tá, que é o barulho do coração, das válvulas cardíacas abrindo e fechando para impulsionar o sangue. Isso é a normalidade. Então, eu vou colocar o estetoscópio. No segundo espaço intercostal à direita, eu vou auscultar. Tum, tá. É B1 e B2. Aí eu tenho que colocar se está muito alto, se está muito baixo o barulho, ou se está normal. Então, é um tum-tá. Bulhas hiperfonéticas em 2 tempos. Tum-tá. Bulhas hipofonéticas em 2 tempos. Tum-tá. Bulhas normofonéticas em 2 tempos. Na válvula aórtica. No segundo espaço intercostal à esquerda, a válvula pulmonar. Tum-tá. Na tricúspide, tum-tá-tum. Aí eu tenho bulhas cardíacas normofonéticas em 4 tempos. Mitral, tricúspide mitral, tum-tá. Bulhas normofonéticas em 2 tempos. O que indica a alteração aqui da tricúspide? É alguma alteração cardíaca que o paciente tem, que provavelmente vai ser identificada com a realização de exame de imagem. Alguma coisa? Também a gente pode perceber na ausculta a presença de sopro cardíaco, né? Que é uma das coisas que a gente percebe também, que geralmente o som é tipo uma cachoeira. Né? Se o paciente sabe que ele tem, muitas vezes ele até conta para nós, fica bem mais fácil. Mas se não, é um som que a gente identifica bem frequente, né? Na ausculta cardíaca. E quando o paciente tem também válvula metálica, dá para identificar muito bem. Se vocês estiverem em estágio e identificarem a válvula metálica, chame os colegas para auscultar também, que é muito importante. Deixa eu só desligar aqui. Isso. O que mais que a gente pode ver a nível do coração? Então, a gente já inspecionou, né? Já a percussão ela não existe, já auscultou, e a gente pode palpar também o chamado ictus cordis, né? Que é no espaço hemiclavicular, né? No quinto espaço intercostal, né? Bem na ponta aqui do coração. Então, a gente, no espaço esquerdo, né, a gente vai palpar para ver a batida do coração. Nas mulheres que às vezes têm a mão um pouco irregular ou maior, muitas vezes a gente não consegue palpar, né, sentir esse ictus cordis, ou no paciente muito obeso. Mas no paciente normal, eutrófilo e tal, e principalmente no homem, a gente consegue palpar bem na ponta do coração, né? Então a gente palpa com a mão e a gente consegue sentir, né, o ictus cordis. A linha hemiclavicular, nós temos a clavícula, né? Então aqui no meio da clavícula, no quinto espaço intercostal, a gente coloca a mão assim e nós sentimos. Vamos fazer o tórax posterior, o que tu acha? Vamos, tu quer fazer em mim, de repente? Pode ser. Porque daí não precisa virar uma... Pé? Sentado. Acho que em pé, pode por ser? causa da expansão pulmonar também. Então aqui na região posterior, eu vou colocar as minhas mãos aqui e vou pedir para o paciente inspirar e expirar. Ó, essa abertura dos polegares me mostra que ela tem uma adequada expansão pulmonar, tá? Quando ela inspira, abre-se os polegares, quando ela expira, volta. Se ela tivesse uma inspiraçãozinha curta, por exemplo, que tivesse alguma, ó, os meus dedos não abrem, então é porque ela está tendo alguma dificuldade no processo de ventilação, que ventilação significa inspiração e expiração. Para eu sentir também
frame do tórax vocal, eu peço para ela falar a palavra 33. 33. Quando ela fala 33, eu sinto na minha mão o frame do tórax vocal. É uma vibração, que significa que o ar está entrando sem obstrução nenhuma. Então ela fala 33 e eu sinto na minha mão. 33. Isso aí. 33. Aí eu avaliei então a expansão, o frame do tórax vocal, e aí eu vou fazer, eu já fiz a inspeção, como eu fiz na frente, vou fazer a percussão. Vocês sabem que aqui nós temos o omoplata, aqui desse lado e desse lado, que é um osso. Não adianta eu fazer percussão em cima do osso, isso vocês já viram também. Eu vou fazer nos espaços intercostais, depois faz uma volta aqui, porque aqui não tem osso, tá? Mesma coisa a ausculta. Então, vamos lá. E aí eu vou verificando o som que está saindo. Se é som claro pulmonar, se é submaciço, se é maciço, tá? E aí eu vou, por último, então, auscultar na mesma sequência, porque eu não posso auscultar em cima do osso. Ausculto aqui, venho para cá, venho para cá, venho para cá. Peço para o paciente inspirar e respirar, e expirar. Essa sequência vocês têm no livro de exame físico, tá? Então, aqui, 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 aqui. Escuta os 9, né? Isso aí, 9 pontos para o escuta. Se eu quiser aproveitar, já que eu estou nas costas do paciente, eu já posso fazer a punho-percussão, que é a punho-percussão da coluna, que o paciente vai referir alguma dor se ele tiver alguma deformidade na coluna. E eu já verifico também assim, se tem cifose, que é aquele corcundo, a partir dos 40 anos a gente começa a desenvolver cifose, ou se é escoliose, que é o torto, assim para o lado, ou se é cifoescoliose, que e assim, né? Ou a lordose, que é para frente. Então eu vejo se tem alguma deformidade na coluna, se o paciente já fez alguma cirurgia de coluna também. Bom, acho que podemos voltar aqui para o... Tem mais alguma coisa atrás? Não, acho que não, né? Mas se vocês colocarem o paciente em pé, que isso daí pode ser feito sentado também, né? Já aproveitem, se ele está lúcido, para vocês testar o cerebelar, né? Fazer o teste cerebelar. Que um dos testes que a gente faz é o teste de Romberger, que é pedir para o paciente ir para frente, ele olhos fechados e para trás, lembrando que sempre tem que ter alguém para amparar caso ele sinta alguma tontura. Fazer o teste também do 4, né, ver se ele consegue ter equilíbrio. Isso é a função cerebelar, que avalia a nossa coordenação e equilíbrio cerebral. E aí a gente já verifica a marcha. Se é uma marcha adequada, se é a marcha parkinsoniana, festinante. Isso. Se ele tem alguma dificuldade na movimentação da perna, se ele tem uma perna mais curta que a outra, se manca, se não manca, se usa uma prótese no membro inferior, enfim. Todas essas questões a gente vai avaliando, aproveita para fazer todos os testes. E aí nós vamos para a região abdominal. Ah, desculpa, esqueci de uma situação. Mulheres têm mamas, então as mamas nós vamos verificar a pele, simetria, condições do mamilo, se o mamilo é invertido, se o mamilo é protuso, e aí nós vamos fazer a palpação. Geralmente nós vamos pedir para a paciente colocar as mãos atrás da cabeça, e aí nós fizemos a palpação da extremidade para o centro. Para que essa palpação? Para verificar se nós sentimos nódulos ou massas palpáveis. Chegamos no mamilo,
aí vai apertar para verificar se vai sair algum tipo de secreção. Sangue, secreção purulenta, no caso da paciente grávida, colostrum. Fizemos desse lado e fizemos desse. Viemos da axila para o centro. Por que na axila também? Porque também nós podemos sentir linfonodos infartados. Isso. E aí nós vamos para o abdômen. O abdômen, nós vamos fazer uma avaliação, inicialmente a inspeção, verificando formato, se ele é um abdômen globoso, se ele é um abdômen distendido, um abdômen tenso, um abdômen côncavo, que é aquele bem emagrecido. E lembrando que existe diferença entre um abdômen globoso e um abdômen distendido. O globoso é aquele abdômen gordinho, mas flácido. O abdômen distendido é aquele que está distendido e você vai palpar e tu vê que ele está com uma distensão, com pressão dentro dele. E o côncavo é daquele paciente característico do paciente desnutrido, né? Tá? Então eu visualizei para verificar a presença de distensão ou de globoso ou côncavo para ver a simetria desse abdômen, a presença de cicatrizes, de lesões, de hematomas, cicatrizes tardias também tem que perguntar, né, do que se refere. Isso, por exemplo, se eu tiver uma cicatriz aqui nessa região, eu vou perguntar o que ele fez nessa região e há quanto tempo ele fez. Por que dessa cicatriz? Os pacientes que têm diabetes e fazem uso de insulina, que são acostumados a fazer somente na região periumbilical, eles têm massas palpáveis, é endurecido o abdômen e ao mesmo tempo tem hematomas também. Tem pacientes que estão com o abdômen distendido por ascite, que é a barriga da água, que se chama, aí vai aparecer bem as veias, que se chama aranhas vasculares, tá? Bom, então eu inspecionei, verifiquei tudo isso e vou auscultar o abdômen. No abdômen, o que a gente ausculta? Ruídos hidroaéreos. O que significa hidroaéreos? É água e ar, porque a gente se alimenta, forma o bolo fecal e a água e o ar fazem a movimentação do intestino para que ocorra o processo de evacuação. Então, nós vamos avaliar os 4 quadrantes do abdômen, auscultando os ruídos hidroaéreos. Como que a gente vai identificar? Provavelmente a maioria de vocês já ouviu o ruído hidroaéreo sem o esteto. Quando você come, toma água, se alimenta e dá o barulho na tua barriga. Isso são ruídos hidroaéreos. O normal é que tenha de 5 a 35 por minuto. Então eu vou auscultar e contar a quantidade de ruído hidroaéreo. Para eu dizer que não existem ruídos hidroaéreos, eu tenho que contar por 5 minutos. Porque o normal do nosso organismo é ter os ruídos hidroaéreos. A gente só não vai ter ruídos hidroaéreos se a gente tiver um ilho metabólico, se a gente tiver uma obstrução intestinal, né, uma doença intestinal grave, senão a gente pode ter ruídos diminuídos, né, ou diminuição do peristaltismo, que a gente chama, mas sem ruído só em casos que tiver alguma alteração, né, principalmente a obstrução. Aí nós vamos auscultar. Então eu vou colocar, eu não lembro das... a gente divide o abdômen em 4 regiões, né, ou em 9. Geralmente a gente divide em 4, que é o quadrante inferior direito, quadrante inferior direito, esquerdo, né, e também a área supraabdominal e infraabdominal. Então a gente sempre começa auscultando pelo quadrante inferior esquerdo e vai fazendo o relógio, né? Direito. Direito, desculpa. Isso. Quadrante inferior direito. Então eu vou auscultar
identifiquei ruídos hidroaéreos. Aí eu conto por 1 minuto. Deu 22. O normal é de 5 a 35. Ok. Mas eu também posso continuar auscultando para verificar nos outros quadrantes. Principalmente vocês que estão indo para o primeiro estágio, o ideal é que vocês verifiquem os 4 quadrantes para identificar bem os ruídos hidroaéreos, fazendo então esse movimento do ponteiro do relógio. Aí depois que eu auscultei, eu vou fazer a percussão. A percussão da mesma forma, só que aqui eu não tenho espaços intercostais. Eu vou fazendo o mesmo movimento. Então, na percussão do abdômen, o que eu vou auscultar? Como eu tenho presença de água e ar, maioria das vezes eu vou estar auscultando o som timpânico, que é um barulho de um tambor. Quando eu chego nessa região hepática, eu vou fazer a percussão e vai ser um submaciço. Não é o tambor, mas também não é duro. Então, é um submaciço. Se eu estiver percutindo e chego nessa região e tá maciço, maciço, maciço. O que pode ser maciço aqui nessa região? Ou em qualquer outra região que seja maciço no abdômen? Pode ser um tumor, pode ser algo que está se proliferando naquele local, uma massa mais endurecida, então eu posso estar sentindo maciço. É mais difícil. O mais comum de nós encontrarmos no abdômen é o timpânico, que é o ar dentro do intestino, e o submaciço. Maciço já é algo assim, é uma massa. Essa massa pode indicar várias coisas, entre elas um tumor, um câncer, enfim. Aí vai ter que ser pesquisado o que vai ser encontrado nessa região. E é bem importante, né, quando vocês estão avaliando, se vocês identificarem esse som diferente e o paciente, geralmente ele tem dor, né, vocês comunicarem, registrarem isso, porque é uma alteração importante, tá? Depois que nós fizemos tudo isso, nós vamos fazer a palpação. Então, nós vamos palpar, uma palpação superficial primeiro, tá? E depois uma palpação mais profunda. E o paciente vai dizer, quando eu palpo mais profundo, tá, mas o que o senhor está sentindo quando eu palpei aqui? Eu senti muita dor. Vamos continuar a palpação bem profunda. E ele não sente mais dor em local nenhum, só nessa região. É porque ele tem alguma alteração, algum processo inflamatório, infeccioso em alguma região, ou uma massa também que eu não senti ao toque mesmo na palpação profunda, mas que existe algo que está desconfortável para ele. Então eu fiz a inspeção, a ausculta, a percussão e a palpação. E aí existem os testes que nós fizemos, o teste de Murphy e o teste de Bloomberg, tá? O de Murphy, nós pegamos na região hepática, nós colocamos a mão e empurramos até o final. Uma palpação profunda. Quando a gente solta, se tem um processo inflamatório ou tem cálculo biliar, o paciente vai trancar a respiração de dor que ele está sentindo. É um indicativo desses processos. O Bloomberg, eu vou colocar na fossa ilíaca direita, na região do apêndice cecal, também profundo, e quando solta o paciente fala ai, é porque provavelmente está ocorrendo uma inflamação do apêndice cecal. É uma característica bem comum, né, quando o paciente tem suspeita de apendicite. No exame físico a gente consegue identificar com bastante frequência assim, essa dor na fossa ilíaca direita, que a gente chama de sinal de Bloomberg. O que mais que a gente faz aqui no abdômen, então?
Então a gente já palpou. Outra coisa que a gente pode fazer também é a palpação do fígado, né, Leandra? Sim. Né, que a gente vai pegar o rebordo intercostal, vai pegar aqui no rebordo intercostal, vou fazer tipo uma concha, né, e vou palpar o tamanho do fígado do paciente, tá? Nem sempre a gente consegue palpar, porque às vezes quando ele é muito gordinho a gente não consegue palpar, mas senão geralmente a gente vai fazer esse movimento. E outra coisa que a gente faz, que é o sinal de piparote, né? Que é o sinal que a Leandra falou antes, que é a barriga d'água, que a gente chama de ascite. Que a característica dos pacientes com ascite são os pacientes que têm hepatopatia, né? Alcoólatras, hepatite C, né? Que tem alguma doença, algum tumor que vai formar essa produção de líquido abdominal. Então, se a gente vê que o paciente está com um abdômen, ele tem diferentes tamanhos de ascite, mas geralmente o abdômen é lustroso, né? Forma tipo um espelho assim no abdômen. A pele fica mais fina, a gente consegue, né, quando tem hepatopatia crônica, enxergar as aranhas vasculares. Aí vocês vão ver no rosto também as telangiectasias, que é uma coisa bem importante. E aí, como é que eu vou fazer o sinal de piparote? Eu vou segurar, né, o abdômen do paciente de um lado, e aí eu vou fazer esse movimento aqui, né? E aí, quando tem o abdômen, o sinal de piparote positivo, a gente vai ver a formação de ondas no abdômen. É como se fossem umas ondas assim. Quanto maior a ascite, maior eu vou ver a formação de ondas, tá? Então esse é o sinal de piparote. Sempre segura de um lado e faz esse movimento aqui, e aí você vai ver por cima do abdômen a formação de ondas. Mostra pra nós aqui, ó, que a Juliana estava comentando antes, das ou 4 regiões ou as 9 regiões do abdômen. Geralmente a gente, de uma maneira geral, trabalha com as 4 regiões, mas as 9 regiões detalham melhor, então, a avaliação do abdômen. Isso. Bom, então, acho que eu vou descer. Isso. Depois de nós termos verificado todos esses passos do exame físico, a gente vai, então, verificar os membros superiores e inferiores, tá? O que nós olhamos, então? A gente tem que despir o paciente para avaliar, então, novamente, inspeção. O que eu vou verificar na pele dos braços do paciente? Presença de tatuagem, presença de hematomas, presença de cicatrizes, presença de massas palpáveis, por exemplo. Às vezes o paciente tem cisto sebáceo, digamos, tá? Nem preciso palpar, eu visualizo aquele local. Verifiquei a pele, aí eu vou verificar se o paciente está com a pele hidratada ou não. Vou verificar a presença do turgor, o turgor cutâneo. Turgor eu faço uma prega na pele. O turgor cutâneo é isso aqui, eu solto, ele volta imediatamente. Agora, um paciente idoso, por exemplo, o turgor cutâneo, quando eu solto, ele demora para voltar. É um processo normal. Então, o turgor cutâneo não está preservado no idoso, mas é o processo normal. Mas num jovem, por exemplo, eu faço a prega cutânea e demora. É um sinal de desidratação. Também eu vou verificar a presença de manchas que são comuns da idade, que é a presença do lêntigo senil, que são as manchinhas amarelas na pele devido ao envelhecimento. Verifico também a perfusão periférica. A perfusão periférica eu avalio no dedo do paciente e aí eu aperto. Aqui, ó, ficou bem vermelhinho. Quando eu solto, esse vermelhinho se espalha. Significa que a perfusão periférica está preservada menor que 2 segundos, que ela volta ao normal, a coloração da pele volta ao normal em menos de 2 segundos. Também existe a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. Eu peço para o paciente fechar o olho
e aí eu passo um algodãozinho na mão dele. E eu pergunto o que ele está sentindo. Se ele está com a sensibilidade tátil preservada, ele vai referir assim, está passando algo bem macio na minha mão. Ou se ele não está preservado, ele vai dizer, não estou sentindo nada. Tá? Sensibilidade tátil, sensibilidade térmica, algo gelado, coloco. O que o senhor está sentindo? Um objeto gelado no meu dedo da mão. E a dolorosa, eu posso pegar quem tem um martelo de reflexos mais moderno, como é que se chama, Juliana, aquele... Tira esse daqui. Tira e daí tem um objeto pontiagudo. Uma agulha. Isso, porque daí tu usa como martelo e também usa para testar a sensibilidade dolorosa. Pode colocar no dedo, pode colocar no dedo do pé e ele vai dizer, tem um objeto fazendo pressão no meu dedo. Aí ou ele vai sentir e dizer que tem, ou ele vai já retirar, que é a sensibilidade dolorosa. Também eu posso verificar a presença de edema nos membros superiores. E aí eu tenho que avaliar a força muscular do paciente. A força muscular vai de 0 a 5. Então eu peço, seu João, aperta minha mão, e ele fica assim, sem apertar minha mão. Seu João, aperta minha mão, ele aperta um pouquinho. 1. Aperta minha mão, mais um pouquinho, 2, mais um pouco, 3, mais um pouco, 4, e a 5 é preservada, é aquele aperto de mão forte, tá? Então eu avalio a força muscular dessa maneira. Quando antes que a Juliana falou para vocês da marcha, eu automaticamente já estou avaliando a força muscular dos membros inferiores, porque se ele não tem uma força muscular grau 4 ou 5, ele não vai conseguir deambular. Tem uma outra forma que eu também posso pedir, é para ele levantar o braço, né? E vamos ver quanto, porque a gente mede a força pela gravidade, né? Pela força de gravidade. Então tu pede para ele levantar o braço e eu coloco a força. Daí tu pede, pode fazer mais força, daí eu avalio a força. Se ele não consegue ter força, ele não consegue empurrar, porque eu estou tentando empurrar o braço da Leandra aqui. Eu não consigo. Aí você vai dar nota para ele, tá? Isso pode ser para o membro superior e para o membro inferior também. E quando eu avalio um braço e uma mão, eu tenho que avaliar o outro também, né? Não é só um lado do corpo, são os dois lados do corpo. Eu também verifico o implante das unhas, eu identifico se o paciente rói unha ou não, se tem algum processo patológico, psiquiátrico, alguma coisa assim. Verifico também se ele é tabagista, mesmo que ele tenha dito que não,